O pastor Paulo Júnior é inocente de todas as acusações. Você já parou para pensar que isso pode ser verdade? Isso é uma possibilidade? Paulo Júnior pode ser inocente de todas as acusações que nós temos visto, inclusive que eu mesmo trouxe aqui no canal? É sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção para poder entender tudo que eu vou falar. Eu trouxe um vídeo para vocês trazendo denúncias que fizeram a respeito do pastor Paulo Júnior, inclusive o próprio pastor Silas Malafaia. Ele, há 4 anos atrás, ele disse que o pastor Paulo Júnior tomou o poder a partir de um golpe aplicado em um pastor mais humilde. E segundo Silas Malafaia, ele tem documentos que provam isso. Na ocasião, ele desafiou o próprio pastor Paulo Júnior a processá-lo, e assim ele iria mostrar diante da justiça tudo o que estava falando. Primeiro, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Em nenhum momento eu trouxe o vídeo do Silas para dizer que o Silas Malafaia está correto em tudo que diz, em tudo que faz. Eu simplesmente trouxe uma denúncia feita por ele. Em nenhum momento eu quis comparar quem é o melhor pastor, se é Silas Malafaia ou Paulo Júnior, nem tampouco fazer com que as pessoas comparassem e escolhessem o seu preferido. Não tem nada a ver com isso. O vídeo não foi sobre o Silas Malafaia em si, mas sobre as denúncias que ele fez a respeito do pastor Paulo Júnior. Uma outra coisa que eu quero esclarecer aqui é que essas denúncias foram trazidas por pessoas que disseram ser membros ou ex-membros, como o próprio Jonathan falou, do que viu, do que testemunhou. Segundo ele, o próprio Paulo Júnior ligou para ele. E também tivemos bastante comentários a respeito de outras denúncias, suposta agressão, suposto adultério. Então, essas denúncias nós apresentamos aqui e deixamos, inclusive, o espaço aberto para o próprio pastor Paulo Júnior poder falar e comentar a respeito disso, para que ele possa se defender. Nós precisamos dar a ele o benefício da dúvida. E é aqui que eu chego com vocês. Todas essas denúncias podem ser falsas. Pode ser que o pastor Paulo Júnior seja inocente de todas essas acusações. Quais acusações, Evandro? No vídeo que ele fez, que ele gravou e postou, tratando do seu arrependimento e confissão de pecado, o que ele aborda lá é que ele teria sido estúpido, violento com suas palavras, foi muito infeliz com o que disse na maneira de tratar membros da sua própria família, da sua diretoria e irmãos da Igreja Aliança do Calvário. Esses pecados, essas atitudes que o desqualificam para o ministério pastoral, ele contou, ele disse que fez, ele disse que magoou os irmãos, que ofendeu a eles, e por isso estava pedindo perdão, e por isso ele havia sido afastado do pastoreio da denominação. Agora, uma questão também interessante é que qualquer pessoa que já trabalhou, ou que fez parte da liderança, que já trabalhou ao lado de algum pastor, de algum líder, sabe muito bem que um pastor não seria excluído de uma denominação, e tampouco ele iria optar por deixar essa denominação por causa desses pecados, por causa dessas atitudes erradas. O que ele seria é tratado, o que ele teria era um tempo para repensar e para mudar essas atitudes e assim ter restabelecido o seu ministério pastoral, podendo ser até na mesma denominação dele. Então, eu entendo que a denominação Aliança do Calvário tenha removido ele do seu ofício pastoral por causa dessas atitudes, que de fato são atitudes que reprovam o homem de Deus para ser líder, para ser um pastor. E quem age dessa forma é desqualificado para esse ministério, embora muitos façam vista grossa, embora muitos ignorem isso. E quantos líderes abusivos, autoritários e ditadores estão atuando, pregando, ensinando, e a liderança nem sequer se coloca contra eles, porque apoia ele, enquanto em outros lugares ninguém tem como se levantar contra, porque o pastor, ele é o dono da igreja, pelo menos ele se sente assim. Mas o pastor Paulo Júnior confessou os seus erros no sentido de contar o que fez, e algumas pessoas ficaram se perguntando, e eu mesmo me perguntei, mas será mesmo que foi só isso? Porque é estranho ele abandonar o ministério, inclusive, se não me engano, ele mesmo foi quem fundou esse ministério. A Igreja Aliança do Calvário veio através dos esforços evangelistas dele, conforme diz o próprio site da denominação. Enquanto que outras denúncias, e o próprio Silas Malafaia disse que foi tomado o poder a partir de um golpe aplicado em um pastor mais humilde. Então,
Eu acredito que não é bom o pastor Paulo Júnior ignorar essas acusações e essas denúncias. E não é vergonha algum ele ter que vir às redes sociais, gravar vídeos, ou se defendendo ou admitindo realmente, não, eu fiz realmente tudo isso aí que estão dizendo, isso aqui, aquilo outro, dessa forma, isso aqui que disseram, isso é verdade, realmente eu fiz, não contei tudo no vídeo que eu gravei anteriormente, mas sim, eu causei uma rebelião, eu tomei o poder, eu fiz uma falsa acusação contra um pastor. Então, se ele fez tudo isso, pastor Paulo Júnior, se o senhor fez tudo isso, não é vergonha alguma vir à internet e falar o que fez. Mas é claro que se não fez também, o senhor tem o benefício da dúvida e poderia dizer, olha, isso aqui é mentira, não fiz nada disso. Isso que o próprio Silas Malafaia falou não é verdade, em nenhum momento eu fiz isso. Isso que estão me acusando também não é verdade, não teve adultério, não paguei carro para ninguém, nunca agredi ninguém. Então, esse momento, ele poderia vir e apresentar o seu lado, contar, se defender, ou admitir de fato que todas essas denúncias são verdadeiras. Agora, há uma questão seguinte, que nós precisamos pensar. Eu trouxe um vídeo apresentando essas denúncias e trazendo essa linha do tempo desses eventos que envolvem o pastor Paulo Júnior. Mas há algo bem interessante que seria o seguinte, a quem interessa a queda do pastor Paulo Júnior? Vamos pensar, vamos teorizar aqui, que todas essas denúncias, elas compõem uma tentativa de arrebentar de vez com a vida do pastor Paulo Júnior, com o seu ministério. Veja, eu não estou dizendo aqui que ele é nenhum inocente, uma vez que ele mesmo confessou, está desqualificado para o ministério. Mas vamos dizer que essas denúncias que saíram, comentários de pessoas procurando para falar do que viram, do que sabem, e todas essas denúncias, vamos dizer que elas fazem parte de uma tentativa de arruinar, uma vez por todas, qualquer chance que o pastor Paulo Júnior tenha de voltar a ser pastor. Por que seria isso? Por que essas pessoas estariam levantando essa mentira? Por que essas pessoas estariam caluniando o pastor Paulo Júnior? Seria porque em algum momento ele confrontou uma delas e por isso elas estão fazendo isso? Porque elas não gostaram dele? Porque de fato elas foram humilhadas pela forma que ele dirigiu alguma situação, como o Jonathan falou, que tinham que confessar coisas que eram sigilosas diante de todas as pessoas, pedir perdão, isso era até vergonhoso para eles. E será que por isso essas pessoas se juntaram para disparar uma série de comentários, trazendo supostas denúncias? Será também que isso são pessoas que estão aproveitando o momento para poder, de alguma forma, atingir o cristianismo, os evangélicos, usando assim o pastor Paulo Júnior, esse momento justamente em que ele pecou, que ele disse ter se arrependido, e outros até usando esse momento e os vídeos que foram publicados, trazendo denúncias de que o pastor Paulo Júnior estava em pecado, que ele estava resistindo à cobrança, que ele estava resistindo à exortação. Será que algumas pessoas usaram justamente esse momento para trazer essas denúncias, mas elas são falsas e enganosas? Se essas denúncias são falsas e enganosas, a quem interessa a queda do pastor Paulo Júnior? Quem ganharia com a queda do pastor Paulo Júnior? Quem se beneficiaria com a queda do pastor Paulo Júnior? E quem iria se beneficiar com essas denúncias falsas? Então aqui ele pode ser inocente, todas essas acusações podem ser falsas. Sim, elas podem ser falsas. Esse é um vídeo mais diferente. Não estou passando pano para o pastor Paulo Júnior, não estou menosprezando as denúncias. E se de fato tudo isso aconteceu, eu não estou menosprezando o sofrimento que as pessoas passaram. Ele pode ser inocente. E essas acusações todas podem fazer parte de um grupo que se levantou para destruir de fato a reputação do pastor Paulo Júnior, que já não é tão boa quando ele mesmo manchou e sujou ela através dos seus erros, através da soberba, através de sua presunção. Contudo, a gente precisa entender o seguinte: quando você faz uma análise das denúncias, mesmo partindo de pontos diferentes e de pessoas diferentes, Silas Malafaia, o Jonathan e outras pessoas comentando, essas histórias, elas, embora diferentes, porque são contadas por pessoas diferentes, elas têm um centro de verdade. E qual é esse elemento verdadeiro? A pessoa, que é o Paulo Júnior, começou com um escândalo, começou com uma
uma revolta contra um pastor, e aí esse homem ele é violento em suas palavras, ele é autoritário, chegando a nível de um ditador. Então esses elementos eles estão presentes em todas as narrativas que foram apresentadas. Esses são elementos comuns em cada uma das testemunhas, né? Ou cada um dos comentários e cada uma das denúncias. Então, se todas essas pessoas estão mentindo, elas se conhecem, elas estão conectadas, ou elas pensaram em falar justamente a mesma coisa. Então, eu acredito que é válido o pastor Paulo Júnior vir às redes sociais e comentar a respeito de tudo isso que está acontecendo, de todas essas denúncias, para que assim ele pelo menos tenha a chance de se defender ou de confessar, aproveitar já o momento que está sendo noticiado todas essas denúncias e dizer realmente tudo isso. Isso aqui é verdade, isso aqui também realmente eu fiz e eu me arrependo e peço desculpas a todos. Bom, é isso aí. Eu acho que você entendeu o que eu quis trazer aqui. Comenta qual a sua opinião a respeito disso tudo. Será que essas denúncias são falsas? Será que são verdadeiras? Será que o pastor Paulo Júnior ele deve vir à internet se explicar a respeito de tudo que estão falando? E se ele é inocente, a quem interessa a queda do pastor Paulo Júnior? Quem estaria por trás de toda essa chuva de comentários trazendo supostas denúncias? Se ele é inocente, quem deu início a tudo isso? Um abraço e até o próximo vídeo. Só lembrando, quem escandaliza não é quem traz a informação, não é quem traz a denúncia, não. Quem escandaliza é quem faz o pecado, é quem não se arrepende e deixa as coisas se espalharem do jeito que foi. Ele mesmo disse que a liderança tentou ajudá-lo por diversas vezes e ele resistiu. Se ele tivesse aceitado, se ele tivesse sido humilde para reconhecer o seu erro e ter aceitado a repreensão há tempos atrás, eu tenho absoluta certeza que não teria chegado a tudo isso. Existem no meio dos irmãos alguns que são admiradores do pastor Paulo Júnior e eu entendo. Eu admiro ele, admiro suas pregações, mas eu não sou gado de ninguém e nem ele é meu bezerro de ouro e nem ninguém é. Então nós precisamos ser equilibrados. Você e eu não podemos deixar a nossa admiração por alguém nos cegar a ponto de torná-lo um bezerro de ouro. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.